Olá! Hoje a gente vai mergulhar no livro fascinante de Robert Slater, Grandes Judeus nos Esportes. E olha, vamos descobrir umas histórias incríveis de excelência, de coragem, de um impacto que vai muito, mas muito além das quadras e dos campos. Se prepare, porque as histórias são quase inacreditáveis. Pensa só, um atleta profissional que, na verdade, era um espião. E uma ginasta que garantiu o ouro olímpico para a equipe dela com um tornozelo praticamente quebrado. Pois é, esses são só alguns dos casos extraordinários que a gente vai desvendar aqui. Ah, claro! Existem aquelas lendas que a maioria das pessoas já conhece, né? Como o incomparável arremessador Sandy Koufax, um dos maiores que já existiu. E o nadador lendário Mark Spitz, cujo recorde de medalhas de ouro ficou aí por décadas, parecia imbatível. Mas o ponto é que, além deles, tem muitas outras histórias. Histórias de atletas que não apenas jogaram o jogo, eles mudaram o jogo. E em alguns casos, fizeram história num lugar bem distante do campo. Vamos começar então com aqueles que não só seguiram as regras, eles criaram as regras. Pessoas que foram verdadeiros inovadores, fundadores mesmo, em seus esportes. Olha só essa linha do tempo, a gente está falando de uma amplitude histórica gigantesca. Começa lá no século XVIII com o boxeador e vai até o século XX, com figuras que moldaram os esportes como a gente conhece hoje. A Charlotte Epstein, por exemplo, ela batalhou para criar a primeira equipe olímpica feminina de natação dos Estados Unidos. O Abe Saperstein pegou um time de basquete e transformou nos icônicos Harlem Globetrotters. É uma linhagem de impacto que atravessa séculos. E esse Daniel Mendoza não era um lutador qualquer, não. Ele é basicamente o pai do que a gente chama de boxe científico. Sabe, antes dele, o esporte era quase uma briga de rua. Ele foi quem introduziu a estratégia, a defesa, a inteligência. E isso não só fez dele um campeão, mas revolucionou o boxe para sempre. Agora a gente vai para umas histórias que são pura superação. Atletas que enfrentaram e venceram obstáculos que pareciam intransponíveis. E essa cena é simplesmente inesquecível. Olimpíadas de 1996. Na primeira tentativa, a Carrie Strug ouve o estalo do próprio tornozelo. A dor é visível no rosto dela. Só que a medalha de ouro dos Estados Unidos dependia do segundo salto dela. Ela corre, salta e aterrissa perfeitamente num pé só antes de desabar de dor. É a definição mais pura de garra. E tem a história impressionante do Barney Ross. Ele já era campeão mundial de boxe em duas categorias diferentes, mas foi na Segunda Guerra Mundial, em Guadalcanal, que ele virou uma lenda. Isolado com a unidade dele, ele sozinho segurou um ataque inimigo por 13 horas seguidas. Imagina só a transição, de campeão no ringue para herói no campo de batalha. É inacreditável. Agora, vamos dar uma olhada em atletas cujos legados foram definidos tanto dentro quanto fora de campo. Gente com vidas que, sério, parecem ter saído de um filme. Conheçam Moe Berg, um cara com duas vidas. Para todo mundo, ele era um jogador da Major League Baseball, mas, por trás disso, ele era um intelectual, formado em Princeton e Columbia, fluente em várias línguas. E o mais incrível, secretamente, um espião para os Estados Unidos durante a guerra. A carreira dele no beisebol, era o disfarce perfeito. Dava a ele uma razão legítima para viajar ao mundo sem ninguém desconfiar. E tem o Howard Cosell. Ele não só narrou o esporte, ele desafiou o esporte. Com aquela voz icônica, ele virou uma celebridade. Mas ele usou essa fama toda para criticar a superficialidade da cobertura esportiva. Ele chegou a abandonar as transmissões de boxe, um esporte que ele amava, porque ele simplesmente não concordava com a sujeira dos bastidores da indústria. Para fechar, vamos celebrar a excelência pura. Atletas que ficaram conhecidos pelo domínio absurdo, que quebraram todos os recordes. Aqueles que, estavam numa categoria só deles. 4. Esse é o número de no-hitters, ou seja, jogos sem ceder nenhuma rebatida arremessados pelo lendário Sandy Koufax. Ele foi o primeiro arremessador na história da Major League a conseguir essa marca. É uma demonstração de domínio absoluto. Mas o Koufax era muito mais do que só estatísticas. Talvez o momento mais marcante dele tenha sido fora de campo. Ele se recusou a arremessar na abertura da World Series porque a data caiu bem no Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo. Os princípios dele eram tão fortes quanto o braço. 7. Esse é o número de medalhas de ouro que o nadador Mark Spitz ganhou numa única Olimpíada, a de Munique em 72. Um feito tão incrível que o recorde dele durou décadas, cravando o nome dele como uma lenda olímpica. Só que o caminho dele até o topo não foi nada fácil. Nas seletivas para as Olimpíadas de 68, o Spitz sofreu o antissemitismo dos próprios colegas de equipe.
Ele teve que superar o preconceito para se tornar um dos maiores atletas de todos os tempos. E isso tudo acaba levando a gente a uma reflexão final, né? Quando a gente olha para essas histórias, o que é que define a grandeza de verdade? É o número no placar? É a medalha no peito? A coragem sob pressão ou o caráter que a pessoa demonstra longe das câmeras? Talvez a resposta seja a combinação de tudo isso.